E aí, pessoal, começa agora mais um Rede TV FC. Eu, Nelson e José, aqui na redação da Rede TV, do portal da Rede TV, como de costume. E hoje nós falaremos sobre o Palmeiras, que é o clube da Série A há mais tempo invicto como mandante. A última derrota do Palmeiras como mandante foi no dia 24 de julho de 2016 contra o Atlético Mineiro, 1-0, gol do Leandro Donizete, que inclusive foi a única derrota do Palmeiras como mandante naquela campanha vitoriosa do Brasileirão, né? Então, desses 26 jogos, 24 foram disputados no Allianz Parque, um no Pacaembu e um na Arena Fonte Luminosa. Foram 20 vitórias, 6 empates, 49 gols marcados e apenas 15 sofridos. O aproveitamento, então, é de 84,6%. Desde julho, daqui a pouco vai completar um ano, talvez não complete, talvez o Palmeiras perca. Os outros clubes pelo Brasil, dos grandes, enfim, quais que ainda estavam há mais tempo assim sem perder, pelas pesquisas que vocês fizeram? Então, a gente tem alguns times que não, o Grêmio, por exemplo, não perdeu em casa ainda esse ano, né? A última derrota dele em casa foi na última rodada do ano passado do Brasileirão contra o Botafogo, o jogo que levou o Botafogo para a Libertadores, 1-0 na última rodada. O Atlético Mineiro também estava sem perder no ano, em casa, acabou perdendo no último domingo para o Fluminense por 2-1, e é isso. E o Flamengo também, né, que perdeu ano passado na Sul-Americana para o Palestino, que foi eliminado, né? Vocês lembram mais ou menos o mês que foi? Eu não me lembro mais ou menos. Foi para a reta final de temporada. O Palmeiras ainda estava brigando pelo Brasileiro com o Palmeiras, ainda estava mais focado, acho que no Brasileiro. O engraçado é que o Flamengo ganhou do Palestino no Chile, 1-0, gol do Sheik. E aqui perdeu por 2-1, acabou que era o eliminado. time reserva, né? Mistão. Sim. Ainda falando do Grêmio também, acho que ele perdeu porque já estava em ressaca da Copa do Brasil, né? Já estava última rodada do Brasileiro, não disputava mais nada. Não queria mais nada. Também deve ter sido o time reserva naquela ocasião. Sim, foi o time reserva com aqueles jovens, né? Que o Grêmio está utilizando nessa temporada. Mas esses três foram os clubes, então, que estavam há mais tempo sem perder. O Flamengo é legal a gente colocar um porém também, que o Flamengo não tem jogado num estádio fixo, né? Ele joga no Maracanã, na Libertadores, chegou a jogar alguns jogos do Carioca no Maracanã também, mas jogou em Volta Redonda, jogou em Brasília, né? Manaus jogou? Enfim, talvez. É um time meio nômade, sem casa mesmo. Também, mas não sei se era mando dele. Tem revezado ali o mando dele. Também tem o Flamengo, né? Porque eles têm muitos clássicos jogados no Maracanã e como mandante, às vezes é difícil, né? Você manter uma invencibilidade como mandante jogando clássicos, mesmo que seja no Maracanã, que é um estádio neutro. Sim. Teoricamente. Até falando nisso, o Fluminense perdeu um jogo em casa no ano exatamente pro Flamengo em casa. Jogo de ida da final do Carioca, o mando era do Fluminense, 1-0 pro Flamengo. São aqueles jogos que entram para a estatística, mas eu não considero como mandante ou visitante, né? Mas por uma imposição da competição, né? Que define. Sim. Então, o Atlético Mineiro, a penúltima derrota tinha sido no Mineirão contra o Grêmio na final da Copa do Brasil, né? Sim. Então, na Independência estava um bom tempo e perdeu para o Fluminense. Eu acho que essa história de estar invicto em casa alimenta o ego da torcida, né? Porque toda a torcida gosta de falar, meu time é muito forte jogando em casa. Aquela história do Atlético Mineiro Independência, caiu no Horto, tá morto, caiu em Itaquera, já era. O Corinthians também ficou um tempão sem perder na Arena Corinthians. Então acho que isso também é muito bom pro ego do torcedor. Acho que até o Santos da Vila, que sempre foi um time muito forte, um dos times que todo mundo que vai jogar lá teme enfrentar o Santos lá. O Santos já perdeu 3 jogos em casa esse ano, né? Só nesse ano. São Paulo, depois Ferroviária, logo na sequência, e depois Palmeiras, aquele jogo que o Palmeiras virou o jogo em 10 minutos ali. Então o Santos é um time que poderia, geralmente ele estaria, né, nessa lista de invictos, de times que estão há mais tempo sem perder em casa, mas esse ano ele tem ido bem mal em casa, já perdeu 3 vezes. E tem ido bem como mandante no Pacaembu. Sim. Né? Ganhou 18 seguidos, né? Sim. 18 jogos seguidos no Pacaembu. Voltando ao assunto Palmeiras, o engraçado é que o Palmeiras não começou muito bem jogando na Arena, no Allianz Parque, né? As 2 primeiras partidas, que quando o Palmeiras estava disputando o rebaixamento do Brasileiro de 2014, foi a derrota para o Sport na estreia e o empate com o Atlético Paranaense, né? Sim. E você ainda pode falar um pouco mais sobre esse início do Palmeiras, o 2015 também, que foi meio irregular em alguns momentos, até 2016 que teve essa arrancada aí de jogos sem perder. Vocês acham que o Palmeiras melhorou tanto em casa? Acho que tem a ver com o time, né? A melhora do time mesmo. Eu acho que melhorou. E a torcida comparecendo mais, porque também em 2015 perdeu muitos jogos, Curitiba,
enfim, só que era naquilo, vamos priorizar a Copa do Brasil. E aí colocava o time misto. Verdade. A própria torcida, eu acho que tinha essa impressão, não vai ser... Curitiba, Vasco. Já não ia tanto, apesar dos números eram bons também, né? É que o Palmeiras estava disputando o Brasileirão de 2015, ali no topo, no G4. Aí teve aquele fatídico jogo do Atlético Paranaense, que o Gabriel, volante, hoje volante do Corinthians, rompeu os ligamentos do joelho e o Palmeiras perdeu para o Atlético Paranaense. Acho que ali, aquele jogo, o Palmeiras deu uma decaída e começou a... Abrir mão, não abrir mão, mas teve uma queda tentou de focar rendimento lá com o Marcelo Oliveira, que era muito contestado, né? e tentou focar mais na Copa do Brasil, que na Copa do Brasil foi super bem. Em casa ganhou todos, né? Todos os jogos na Copa do Brasil. Eu fiz um levantamento que até o início de março de 2016, só para fazer um comparativo, o Palmeiras tinha um medíocre retrospecto de 24 vitórias, 7 empates e 10 derrotas no histórico da Arena. Então o aproveitamento era de 64,2%. Olha para quanto saltou agora, 84%. Melhorou muito, né? E além disso, desse salto de 20% da melhora do aproveitamento, a vitória contra o Tucumã deixou a atual sequência do Palmeiras de 26 jogos invictos como mandante na 8ª posição entre as 10 maiores invencibilidades da história do Palmeiras como mandante. A primeira delas foi 68 jogos sem perder como mandante. E o curioso é que ela foi de fevereiro de 86 até setembro de 1990, ou seja, a época que o Palmeiras estava na fila, época que a Parmalat ainda não tinha entrado, e não ganhou nenhum título, mas ficou 68 jogos invictos. E vale lembrar, como nós até comentamos antes, que os clássicos também tinham o mando de campo. Por mais que a torcida era dividida, então Palmeiras e Corinthians não era disputado no Palestra Itália. Nessa época já não estava mais sendo disputado. Esses Palmeiras e Guarani, Palmeiras e Ponte, eram no Morumbi também? Não, aí o Palmeiras jogava. Acho que alguns mandavam, mas geralmente era no Parque Antártica. Só quando era final, alguma coisa que mandava. Igual a final de 86 contra o Guarani, que foi no Morumbi. Mas era mais os clássicos contra o Corinthians, principalmente. Até quando o São Paulo, às vezes, jogava lá também com o mando do Palmeiras. Então, por enquanto, esses 26 jogos está em 8º, a 7ª posição são 28 jogos. Então, pode ser que ultrapasse também esse número. É isso, então.